1 Coríntios capítulo 16, eu quero ler o verso 13 junto com os irmãos. Abra sua Bíblia aí na sua casa, né? E vamos ler o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Vamos ler mais uma vez. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, a NVI. Leiam novamente comigo o texto, verso 13. Estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, ou outras versões trazem, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Você acompanhou aí na sua Bíblia, é um versículo tão pequeno, mas traz tanto ensinamento, nos encoraja de tal maneira, e eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor na sua vida nessa noite. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto que nós lemos, são 5 partes, 5 posições, 5 atitudes que eu e você devemos ter neste tempo. Nesse tempo, eu sei que o Senhor já tem falado ao seu coração, eu sei que muitas ministrações têm sido faladas, mas cada dia, irmãos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Cada dia nós precisamos viver por uma palavra, porque eu e você não vivemos daquilo que vemos, mas vivemos daquilo que cremos. E quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, mais nós conseguimos sobreviver nesse tempo e nos portar de acordo com a vontade do Senhor. O primeiro ponto aqui desse versículo diz: estejam vigilantes. Estejam vigilantes. Eu quero salientar para você que está nos ouvindo em casa. Será que você tem andado vigilante nesse tempo? Será que eu e você temos tido essa propriedade de ficar alertas a tudo o que está acontecendo? Sabe, queridos, o Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra, lá em Mateus, no capítulo 24, se você quiser acompanhar comigo a leitura desse texto, Mateus 24, do 42, o versículo 42 em diante, o Senhor Jesus, Ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus, ele conta essa parábola, na verdade não é uma parábola, ele faz ali uma explicação, e ele usa uma figura para descrever como que eu e você devemos viver nesse tempo. Lembrando que o tempo da vinda do Senhor é na parousia, ou seja, entre a sua primeira vinda, entre Ele ter vindo em carne e até o seu retorno, compreende esse tempo. Muitos têm, se aprofundado nos desdobramentos do fim. Eu creio que nós estamos no princípio das dores. Mas o Senhor nos diz, independentemente de qual era, independentemente da sua posição, da sua visão escatológica, apocalíptica, eu e você precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. E como nós nos preparamos? Jesus, ele fala que se eu e você soubéssemos o dia que o ladrão viesse na nossa casa, nós estaríamos de guarda, estaríamos montando guarda. Acontece que eu e você não sabemos. Acontece que nem Jesus, ele fala que ele sabe o dia e a hora, ele não sabe, somente o Pai. Eu sei que tem muitas pessoas aí, muitos falsos mestres, colocando dia, colocando data para a volta de Cristo. Eu posso falar com toda a categoria que são falsos mestres, porque nem Cristo sabe o dia e a hora. Pelo fato de nós não sabermos o dia e a hora, é por isso que precisamos estar vigilantes. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? É como na sua casa. Você não sabe se o ladrão vai vir ou não, então você tranca a sua porta. Você não sabe se o ladrão vai pegar o seu carro ou não, você dispara ali, aciona o alarme.
você fecha todas as janelas, você fecha todas as portas, você fecha todas as brechas, porque se ele vir numa hora que você não está esperando, você fez a sua parte. Será que nós temos tido vigilantes e alertas nesse tempo? Não sabemos o dia, mas precisamos montar a guarda. Sabe, o Senhor fala também na sua palavra que nós devemos vigiar e orar. Outro contexto aqui de vigilância fala também sobre que estamos numa guerra, nós estamos numa guerra espiritual e nós não podemos baixar a nossa guarda. Se você quiser acompanhar comigo, 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 8 ao 9, leia comigo aí na sua Bíblia, senão vai ser colocado aí no vídeo, esteja atento. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro aqui escreve a sua carta para estes irmãos, num tempo em que havia perseguição, em que muitos do corpo de Cristo da igreja estavam sofrendo. Talvez eu e você estamos sofrendo nesse tempo, sim, é verdade, né? Temos sido privados de várias liberdades, temos sido privados do nosso ir e vir, temos sido privados, né, dos relacionamentos, da companhia das pessoas, de abraços, de afagos. Temos sido privados de tantas coisas, economicamente já estamos sofrendo. Mas nós precisamos estar alertas e vigiar, porque nós temos um inimigo, sim. E por mais que Satanás queira fazer para você que o seu inimigo é alguém que está do seu lado, é alguém que faz mal para você, na verdade não é o nosso inimigo, e nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades. Sabe, querido, não é tempo de nós perdermos tempo com pessoas, com ponto de vistas, com opiniões, com ideias, mas sim colocar opiniões, pessoas, ponto de vistas e ideias sobre o critério, sobre o crivo da palavra de Deus, e então pela palavra de Deus poder julgar os espíritos e saber se isso procede de Deus ou não. Porque se não proceder de Deus, meu irmão, eu e você temos que ser radicais. Como Jesus falou, se alguém não estiver disposto a abandonar pai, mãe e filhos por mim, não é digno de mim. Muitas vezes nós vamos precisar guerrear, não contra pessoas, mas contra ideias, contra pensamentos, contra ciladas, contra setas malignas que vêm para a nossa mente. Esteja atento, esteja alerta. Quem está falando? Quem está minando o seu coração? Quais são as vozes que estão falando dentro do seu coração? Nós não podemos, como diz a palavra, ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos dar a ele uma força que ele não tem. É verdade que Satanás é uma criatura de Deus. Ele não faz frente ao poder de Deus. Ele está debaixo dos nossos pés, sim. Jesus fala: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Tem alguém que diz que quando o diabo quiser falar para você do seu passado, você mostra para ele o futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre debaixo dos nossos pés. Eu e você temos que nos posicionar nesse momento, estar alerta, vigilante, porque temos sim um inimigo comum. E o inimigo, irmãos, não é o vírus. O nosso inimigo são hostes espirituais da maldade que se aproveitam da situação que estamos vivendo para colocar medo, terror, insegurança nas pessoas. Eu e você precisamos nos portar. Esse texto que nós lemos de Coríntios, eu estou lendo na NVI, a versão Almeida diz: portai-vos varonilmente. Varonil, né? Como um homem, portai-vos como um homem, como um guerreiro, como um varão, varonilmente. Diz respeito à força bruta, diz respeito à intrepidez do homem.
precisamos estar vigilantes, não abaixe a guarda. O Senhor Jesus, Ele fala lá em Mateus 26:41, você não precisa abrir, Ele diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Talvez você está pensando em largar tudo, pensando em largar a sua fé. Você está desanimado, não consigo congregar, pastor. Como me faz falta, a mim também faz muita falta. Como me faz falta o culto presencial, pastor. Como me faz falta a presença das pessoas. Sim, faz falta para nós. Você não pode abandonar a sua fé por causa disso. Você precisa ser vigilante, você precisa permanecer, não abaixar a guarda, não cair em tentação. Sabe, a nossa mente começa a maquinar. Ah, mas ninguém mais falou comigo. Ninguém ligou mais para mim, pastor. Ninguém sequer mandou uma mensagem. O pastor nem ligou para mim, ninguém nem falou comigo. Querido, você falou com alguém? Você procurou alguém? Você demonstrou empatia, ajuda, amor por alguém? Faça a sua parte, sem esperar nada. A Bíblia diz que nós devemos lançar sementes. Aquele que vai, andando, chorando e semeando, ele certamente vai voltar feliz, colhendo os seus molhos. Eu e você precisamos lançar semente na vida das pessoas, nos relacionamentos, em tudo. Tem muitas pessoas que parece que o mundo está em débito com elas. Tem muitas pessoas que vivem, uma vida, céus, vida cruel, ninguém me ama, ninguém me quer. Querido, tira esse pensamento da sua cabeça. Se você não sabe a sua identidade, se você não sabe que é filho de Deus, amado de Deus, que o Senhor se importa contigo, meu irmão, sai dessa, abre a sua mente, começa a amar, queridos. A Bíblia diz: se nós não sabemos correr com os homens, como que vamos correr com cavalos? Se nós não sabemos amar o nosso irmão, estender a mão e ser proativos, não ficar remissivos esperando as coisas, como é que eu vou dar outra face? Como que eu vou caminhar a segunda milha? Como que eu vou amar o meu inimigo se eu não consigo amar o meu próximo? Desperta, fica atento, eu preciso avançar. Não abaixe a guarda, meu irmão, não abaixe a guarda. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala: livrai-nos do mal. No Getsêmani ele diz: vigiai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Precisamos vigiar nesse tempo. Mateus 25:13, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Precisamos ser como bons guardiões da nossa casa, da nossa família, em todo tempo atento, porque vamos sofrer investidas do inimigo. Sim, estejam atentos, sejam vigilantes, amados irmãos. Segundo ponto do nosso texto: permaneçam firmes na fé. Esse é um tempo para a igreja permanecer firme na fé. Firme em um fundamento intransponível, num fundamento que não se pode quebrar, que é a fé. Firme-se na eternidade. O texto de 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não por vista, e não por aquilo que vemos. Querido, não seja tentado a viver por aquilo que você está olhando. Não seja tentado a viver pelos que os teus olhos estão vendo. Pastor, mas você não está vendo o noticiário? Pastor, mas você não está vendo que demitiram tantos? Pastor, mas você não está vendo? Sim, eu estou vendo, mas eu não me movo por aquilo que eu vejo. Eu me movo por aquilo que eu creio. Eu me movo pela fé. Permaneçam firmes na fé. Esse verbo, irmãos, permanecer, é um verbo interessante. Lá em Levítico vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas sabe como que o fogo não se apagava, meu irmão? Não era algo sobrenatural de Deus, não.
Existia uma escala de levitas e sacerdotes que mantinham todo o tempo a chama acesa, trazendo nova lenha. E não é só trazer nova lenha, tinha que assoprar e espalhar as cinzas velhas. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Mantenha o fogo aceso na tua casa, em vigilância, em oração santa e jejum. Não foi porque nós fizemos um jejum nacional há semanas atrás que eu e você devemos parar de jejuar e orar, não. Não está tudo bem não, irmãos. Vamos continuar orando. Permaneçam firmes. Ore, busque, clame. Não deixe o amor esfriar. Está acabando a lei, irmão, você está vendo que a chama está apagando, dobra o teu joelho, começa a clamar, começa a pedir misericórdia. Volta os teus olhos para o Senhor, permaneçam firmes na fé. O que tem abalado a tua fé, o que tem te impedido de permanecer? Talvez você, como Pedro, está olhando para as ondas que estão vindo e esqueceu-se da palavra que o Senhor te disse: vem ter comigo. Pedro olhou, Jesus é um fantasma, o que está acontecendo? O Senhor Jesus disse: não temam, sou eu. Então se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Jesus disse para Pedro: vem então. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas, mas num dado momento ele olha para a tempestade, ele olha para os ventos que se levantam contra ele deixa de crer na palavra e começa a olhar ao que está ao redor, e ele começa a afundar. Não naufrague na sua fé, meu irmão, permaneça, mantenha a chama acesa. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que está o teu devocional aí, irmão? Como que está a tua busca diária? Não terceirize esse serviço a pastores, a líderes, a discipuladores. Não terceirize. É um compromisso pessoal seu. Nós, como pastores e líderes do rebanho de Deus, haveremos de prestar conta. Precisamos falar dessa palavra, apontar o norte, a direção, falar dessa palavra, apontar este caminho. Mas você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Amém? Estejam vigilantes, vigiando. Permaneçam firmes na fé. Terceiro, sejam homens de coragem. Ou em outras versões diz: sejam corajosos. Coragem, coragem. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de temor. Querido, nós precisamos ser corajosos. Não podemos nos acovardar nesse tempo. Sabe, a palavra que o Senhor tem falado comigo nesse tempo é: haja, não reaja. Nós temos sido muito reativos nesse tempo. A própria igreja tem sido muito reativa nesse tempo. Nós precisamos agir, meus irmãos. E como que o crente age? É a oração. Você ora e tem ação nisso. Tem muita ação dentro do seu quarto quando ninguém vê, meu irmão. Tem muita ação acontecendo. Mais ação do que um filme de ação. Tem muita ação acontecendo dentro do seu quarto quando ninguém vê, meu irmão. Haja, não reaja. Precisamos ser homens de coragem. Deus chamou a igreja para ser sal e para ser luz. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Não é tempo de ficar filtrando tudo na mídia e analisando e reagindo a comentários, a opiniões. É tempo de agirmos. De agirmos pela fé. Não somos alienados, não. Precisamos entender tudo o que está acontecendo, mas não ser alienados e agir. Não apenas reagir a tudo o que está acontecendo. Deus nos chamou, irmãos, para andar na vanguarda das coisas. O nosso pastor Joel, ele sempre dizia que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu e você já temos condições não de prever o futuro, mas de saber todo o futuro, porque a palavra de Deus já escreveu, já determinou, já diz lá. Precisamos saber como nos portar nesse tempo.
sejam homens de coragem. É aquilo que o Senhor Jesus, aliás, aquilo que o Senhor falou para Josué. Ele fala para Josué: seja forte e corajoso. Por que ele falou para Josué: seja forte e corajoso? Abra lá comigo Josué capítulo 1. Aleluia. Josué capítulo 1, verso 9. Você conhece o texto? Apenas para relembrar a sua memória. O Senhor diz a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor já tinha falado com Josué, ele já não te mandei eu? Sabe, irmãos, não é tempo de nós olharmos para os nossos sentimentos, para as nossas perdas, para as nossas falhas, para as nossas doenças psicossomáticas, ficar olhando para nós, para a nossa miséria e reagindo a tudo. Não, querido, é tempo de você agir. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, irmãos, e precisamos reagir. Não te mandei eu, o Senhor já não te mandou. O Senhor já não tem falado contigo nesse tempo. Como que você tem reagido ao que o Senhor tem falado? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você crê nessa promessa? Amém? Você acha que é só para Josué? Ou você toma posse sobre a sua vida também, amém? Então, por onde você andar, meu irmão, é tempo de a tua luz brilhar no meio das trevas, é tempo de você influenciar e não ser influenciado. Quantas pessoas ao teu redor estão precisando de uma palavra de coragem, de ânimo, de força? Sê tu uma bênção, meu irmão. Aleluia. Homens de coragens, corajosos. Isaías 41:13, eu te tomo pela minha mão, diz o Senhor, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. O Senhor fala com você nessa noite, sim ou não? Amém? Seja forte e corajoso. O quarto ponto, o quarto verbo aqui que é falado para nós, no capítulo 16 de 1 Coríntios, diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. A mesma palavra que o Senhor fala para Josué. Ele não tinha que ser apenas corajoso, ele tinha que ser forte. Sejam fortes. É tempo, meu irmão. Pastor, eu não tenho força. A tua força é o Senhor. O Senhor é a minha força. O Salmo 28, verso 7. Eu quero que você declare a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos enche de fé. Eu poderia contar muitas histórias, muitas experiências aqui de fé, de força, de fortaleza, mas a palavra de Deus é que enche os teus olhos de fé. Aliás, Salmos 28, verso 7, ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Glória a Deus por essa palavra. Tua força é no Senhor. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo fraco? Vai buscar. Vai no teu quarto. Vai no secreto com o Senhor. Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher de força. Ele nos leva com a sua destra vitoriosa.
Isaías 40, o verso 31, diz assim a palavra do Senhor para mim e para vocês: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Querido, é um tempo que eu e você precisamos nos portar varonilmente com uma força, porque muitos vão precisar se apoiar na tua força. E a palavra diz a nós que nós devemos suportar uns aos outros em amor. É dar suporte, é nos fortalecer. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Você talvez já foi num circo, talvez você já viu muitas coisas de circo. E eu acho interessante, às vezes eles vão naquele circo, né? Eles pegam aquela pessoa, às vezes até uma mulher, às vezes nem é um homem. E eles botam e vão subindo, né, em cima dele, né? E aí depois vai subindo o outro, e vai subindo o outro, e faz uma escada humana, tudo no lombo de um só. Eu fico pensando que força que aquela pessoa tem para segurar tantos em cima dele. Não é apenas uma força física. Você olha para aquela pessoa, você nem vê tantos músculos assim. Talvez aquela pessoa nem passou tanto tempo na academia como você achou que ela passou. Mas ela tem uma técnica, ela tem um preparo. Porque ela não começou, ela não foi forte do nada. Ela começou carregando um no lombo. E daqui a pouco ela se acostumou com aquele um. Daqui a pouco veio o segundo. E ela se acostumou com aquele segundo. Daqui a pouco veio o terceiro. E ela foi se fortalecendo. Daqui a pouco veio o quarto, eu não sei. Não me lembro mais das apresentações circenses que eu vi. Não sei até quantas pessoas eles seguram. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus quer que você seja forte, para que você seja suporte nesse tempo. Você precisa ser um suporte na vida das pessoas. Sejam fortes, porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele renova as tuas forças. Eu não tenho o texto aqui, mas eu já citei aqui, já falei para você, se eu e você não estamos acostumados a correr com homens, como que nós vamos correr com os cavalos? Queridos, precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, como diz a palavra de Deus. E para nós encerrarmos essa mensagem, o quinto ponto, não mais importante, não menos importante, diz a palavra do Senhor: façam tudo com amor. Olha só os alertas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Primeiro, estar vigilante, os alertas contra os perigos espirituais. Segundo, permanecer firmes na fé. Terceiro, ser corajosos. Quarto, ser fortes. E o quinto, fazer tudo com generosidade e amor. Essas são instruções àqueles que estão se preparando para o tempo do fim. Aqueles que esperam a volta de Cristo precisam seguir estas instruções. Esse é o tempo amado de Deus. Façam com amor. Esse é o tempo que Deus tem nos chamado para sermos generosos, para olharmos para o próximo. É interessante desses verbos que nós lemos até agora. Primeiro, estejam vigilantes. Vem do verbo estar. É o modo como vivemos, é o modo como estamos. Estar vigilante. O segundo verbo é permaneçam. Permanecer diz da forma com que nós lidamos sem recuar. Eu já tenho ministrado aqui há muito tempo. A igreja do Senhor Jesus não tem marcha ré. Nós só vamos em diante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para as que estão adiante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus.
permanecer. Agora, observe comigo, os próximos 2 verbos diz respeito a como nós devemos ser. Sejam homens de coragem, ser. Sabe, uma das coisas que pouco tem falado nesse tempo é aquilo que nós devemos ser. As pessoas falam muito do que nós, daquilo que nós devemos fazer. Muitos acham que para agradar a Deus, eles têm que fazer muitas coisas. Muitos acham que para que sejam aceitos por Deus, eu e você precisamos fazer alguma coisa. Não, queridos. Não há nada que nós possamos fazer para comprar a Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para ter a atenção de Deus. Mas por sua graça e sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa do favor imerecido de Deus, Ele ofertou tudo o que Ele tinha para nós e nós temos acesso ao Pai. O Senhor já não olha para nós, para os nossos erros e pecados, mas Ele não chama você para viver uma vida de erro e de pecado. Ele espera que você, por amor, como escravo da orelha furada, decida servir o seu Senhor com tudo que você tem e é, porque foi isso que Ele deu quando Ele enviou o seu Filho, tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é. Pare de se preocupar em fazer muito e seja mais. Sejam homens de coragem, sejam fortes. E aí então eu venho essa reflexão, quando eu sei quem eu sou, quando eu sou o que sou, quando Moisés perguntou, quem há de ir por nós, quem vai, quando as pessoas perguntarem, o Senhor fala a Moisés, diga que o eu sou te enviou. Quando você compreende quem você é, que você é forte, é corajoso no Senhor, aí então o Senhor te comissiona a fazer algo. Sabe o que nós precisamos fazer nesse tempo, querido? Eu e você precisamos fazer tudo com amor. Tem alguém perto de você precisando de alguma coisa? Faça com amor. Hoje veio aqui uma irmã, uma família trouxe uma cesta básica. Eu falei, que bênção, glória a Deus. Porque nós comumente, pelo menos uma vez por mês, no nosso culto de ceia que nós não tivemos esse mês, estamos ministrando aqui aos irmãos, nós recolhemos as primícias que são alimentos, em que nós ofertamos para aqueles que estão em necessidade. Coisa que nos últimos tempos, não é só agora por causa dessa pandemia não, tem diminuído a cada dia, cada mês que passa tem diminuído a nossa cesta. Aos nossos colaboradores, as pessoas que nós abençoávamos aqui, às vezes eu ficava até meio sem jeito, falava, olha irmão, olha o que eu tenho hoje é isso aqui. Às vezes a gente ia lá e fazia uma comprinha, ia lá no mercado e fazíamos uma comprinha para inteirar. Vamos ser generosos nesse tempo. Talvez você não precisa trazer aqui para mim, para a igreja, para que os outros possam ver. Não, se Deus está tocando no teu coração, mas se você sabe que tem alguém em necessidade, porque nós precisamos fazer com amor. Sabe, queridos, nós buscamos aqui a excelência em tudo que fazemos, porque é com amor. Sabe, esses irmãos que estão trabalhando aqui, que você não está vendo, estão fazendo aqui para você por amor. Nós precisamos fazer com generosidade e amor. Amor é além de palavras. Amor é expresso em atitudes. Como o nosso Senhor, diz o texto, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não ficou no amor de palavras, Ele ficou num amor que expressa atitudes. É tempo de nós agirmos, fazermos tudo com amor. E eu quero te incentivar a ser generoso nesse tempo. Deus vai sustentar você. Uma promessa para a sua vida, para te incentivar a ser generoso. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, querido, hoje eu estou num tempo de ser ajudado. Hoje eu estou num tempo de receber alívio. E quantos irmãos têm sido generosos, quantos irmãos têm abençoado a minha vida. Mas em momentos em que eu pude, eu sempre ajudei, eu sempre dei. Eu não estou falando aqui para mérito próprio, para me auto-exaltar, não, irmãos. Mas se você não sabe o que é dar,
você nunca vai receber. Essa é a lei. Atos diz que mais agradável é dar do que receber. Seja generoso, faça tudo com amor. Esse é o tempo, prudência, santidade. E eu quero encerrar falando de Mateus 25. Eu não vou ler aqui o texto, mas você pode abrir na sua Bíblia. Mateus 25 vai falar da parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 tolas, nécias. Vamos nos concentrar nas prudentes. As prudentes estavam alertas, estavam vigilantes para o tempo do noivo. E como que eu posso dizer, pastor, mas elas estavam dormindo como todas elas? Sim, mas elas tinham azeite de reserva. Elas tinham azeite de reserva. Esses dias eu vi um pastor falando, um videozinho, ele dizendo, como é que você anda com o seu carro? Você anda sempre com o seu carro na reserva? Quando o seu carro chega na reserva, você vai lá e abastece o carro? Sabe, queridos, tem muitos que têm vivido assim na reserva. Estão lá quase cambaleando, longe dos caminhos do Senhor, chorando. Aí quando chega no fundo do poço, no limite, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Aí vai lá, se alimenta um pouquinho, daqui a pouco deixa acabar de novo e se alimenta. Sabe qual é o perigo de você andar sempre com o seu carro na reserva? É que as impurezas da queima do combustível, as impurezas do motor do seu carro, eles se depositam no fundo. E quando você deixa o carro sempre pegando ali na reserva, todas aquelas impurezas estragam o seu carro. Agora experimenta andar sempre com o seu tanque cheio. Sempre com o tanque cheio, vai lá no início do mês, irmãos, e enche o tanque. Daqui a pouco, quando o seu tanque baixar para 1/4 de tanque, você vai lá e enche de novo. Você vai lá e enche de novo. Assim você nunca vai ficar com o carro na reserva. Porque o dia que você precisar, você vai ter combustível de sobra. Estejam vigilantes, alertas, permaneçam na fé, sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com generosidade e amor. Tenha azeite de reserva. Não seja pego desprevenido nesse tempo. Que Deus possa falar profundamente ao teu coração nesse momento.